Porque se o Brasil é um cachorro de médio porte, gente, não tem definição melhor para essas eleições municipais desse ano do que rinha de pincher. Sério. Adoro essa risada de Chaves. Porque, assim, o que a gente tem visto até aqui, principalmente em São Paulo, mas de modo geral no país inteiro, é um monte de candidato histérico, sem decoro, invadindo a nossa casa com uma baixaria atrás da outra, uma falta de autocontrole e capacidade de focar no que importa, que é uma coisa incrível. As maiores dessas baixarias aconteceram no debate promovido pela TV Gazeta, em parceria com o canal My News, na noite do último domingo. Foi um show de horror, gente. Foi digno de acabar com o domingo de qualquer pessoa que tentou assistir. Foram inúmeras ofensas, palavrões, troca de acusações, quase saiu porrada. Foi quase mesmo. Quase que Datena foi pra mão, né? Conta pra gente os destaques do filme de terror. Se é que dá pra gente chamar de destaque, né? Bom, para começo de conversa, gente, foram feitos 21 pedidos de direito de resposta. Nossa Senhora. Durante esse debate, dos quais 8 foram aceitos. Eu ia dizer só 8, mas só não é, né? 8 não são só. Não tinha uma única frase dita por um único candidato que não gerasse, na sequência, um pedido de direito de resposta. A Denise Toledo, coitada, que estava lá mediando o confronto, e é uma jornalista muito respeitada, com décadas de carreira, muito reconhecimento, incluindo até um prêmio ESSO. Para você que não é do meio, é o Oscar do jornalismo brasileiro. É o troféu imprensa. É o troféu imprensa. Ih, agora alguém vai ficar feliz. A Denise estava absolutamente chocada com o que ela estava presenciando. Nossa, dava para ver no olhar dela, assim, o desespero, sabe? Para resumir a parada, o prefeito Ricardo Nunes chamou Pablo Marçal de tchutchuca do PCC. Marçal chamou Nunes de bananinha. Também chamou a Tabata Amaral de chatábata. E o Datena de fujão, no melhor estilo quinta série, né? Nossa, a gente é muito quinta série. É a cara Socorro. dele. O Boulos foi chamado de tudo aquilo que a gente já ouviu recentemente, tipo comedor de açúcar e invasor. E o clima era tão tenso que no final do terceiro bloco, o Marçal provocou Datena e o velho saiu do púlpito, gente. Saiu do púlpito, queria meter a porrada no Marçal, que depois ainda ficou cantando um funk de um jeito que fez a Lacraia se revirar no tubo. Com toda certeza. Vamos assistir esse momento, porque agora que as pessoas não têm mais Twitter... É bom a gente trazer. É bom a gente ficar trazendo as imagens. Vem cá, ué. Datena, por favor, Vem Datena, cá, por favor. Vem, fica aqui do lado. Datena. Fica aqui, ó. Entra, segurança, por favor. Fica bem aqui, ó. Segurança, Já tá por valendo favor, aqui no tempo? palco. Ah, que isso? Por favor. Está desequilibrado. Datena, por favor, Quer ser não pode prefeito sair ou do púlpito. ditador? Datena, retornem, por favor. Pô, pato é você, cara. Retornem, por favor. Antiético, vagabundo. Você está Antiético, formalmente vagabundo. advertido, porque uma das regras mais claras... Pablo, por favor, deixa eu terminar de falar. Bom, depois da baixaria, já com cortisol mais equilibrado, o Datena pediu desculpas publicamente por ter protagonizado esse momento tosquíssimo na história da política paulistana. Mas ele ponderou que só perdeu a cabeça porque ninguém aguenta ficar sendo xingado durante todo o intervalo, com certeza, Claro. já de toda a razão. Datena também reclamou que as regras do debate não foram respeitadas e que a moderação não fez nada a respeito. Inclusive, lembra-se daquele debate da revista Veja, que só o Marçal, a Tabata e a Marina Helena foram. Teve também uma coisa bem baixaria. Então, para não acontecer isso no último domingo, teoricamente, a TV Gazeta e o My News tinham concordado com uma série de regras mais restritivas no confronto, que incluiriam, sim, teoricamente, até uma espécie de cartão vermelho para os candidatos mais desequilibrados, mas nada disso foi usado. Não muita ocorreu. coisa Não, foi deles, usada, né? deles fica assim, cadê o cartão? Cadê o cartão? Puxa o cartão. Só fazendo um complemento a isso que a Manu Sim, disse, lógico. isso tinha sido uma exigência, num primeiro momento, das campanhas do Guilherme Boulos e do prefeito Ricardo Nunes, que Estavam sendo queriam... mais atacados. Eles condicionaram a presença deles no debate da Gazeta a regras mais restritivas que
pelo menos fizessem com que o eleitorado paulistano pudesse Porque- ter alguma proposta Porque para eu avaliar. acho que em algum momento eles também estavam se recusando a ir em debate, deixando só o Marçal sozinho. Isso, só o Foi umas Marçal duas e a semanas Tabata. atrás, É que foi não esse da isso? Veja. Foi da Veja, mas que a Marina Helena também foi. Que a Marina Helena também foi, e o Boulos chegou a ameaçar sair no meio do debate. Foi, Justamente exatamente. porque essas, teoricamente, essa essas coisa horrorosa regras que que ele ele tá ali estava pra isso. mencionando não estavam sendo cumpridas, né? Nossa Senhora. Aliás, deixa eu só mandar um beijo aqui Aham. para Fabrício Moro, que virou também Ah. nosso Rivo de Ouro. Muito obrigada. Fui até verificar nas redes sociais do Sérgio Moro se ele seguia algum Fabrício, mas aparentemente não. Seja bem-vindo, Fabrício. Mas, só finalizando aqui, a galera que está organizando os próximos debates está com a anteninha de vinil acusando a presença Oh. do inimigo. O povo tá com medo. Tá com Olha muito só, medo. gente. Olha só, vamos lá. Pois é, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente aqui é que o encontro dos candidatos do último domingo deu traço de audiência. Eita. Foi bom para os candidatos, porque eles fazem os seus cortes nas redes sociais, e aí, nesse sentido, o Pablo Marçal ganha uma enorme vantagem, porque ele sabe fazer isso muito bem, mas pouca gente estava efetivamente assistindo aquele show de horrores, aquele circo. E aí, o UOL deu, nessa semana, que depois do debate da Gazeta e do My News, o comando da Globo está muito preocupado com o baixo nível que o evento na emissora pode vir a alcançar. Lembrando sempre, gente, que o debate da Globo é sempre o último. É na quinta-feira anterior à votação. As fontes da matéria dizem que o mediador, o César Tralli, o pobre do Tralli, Putz, vai ser ele é tão enérgico. gentil, né? Mas disseram Mas só que ele vai ser enérgico e que as palhaçadas feitas nos confrontos até aqui não vão ser aceitas na emissora da família Marinho. Não tolerarei. Com certeza. Lembrando sempre, gente, que a lei eleitoral exige que as emissoras convidem os candidatos cujos partidos têm pelo menos 5 deputados federais, o que não é o caso do PRTB do Pablo Marçal. E é aí que a coisa começa a ficar interessante. Porque o que será que as próximas emissoras vão fazer? Elas vão convidar o Marçal e deixar ele deitar e rolar na frente das câmeras? Ou não vão convidar e ficar com a pecha de covarde e de antidemocrática? E eu quero lembrar mais uma coisa aqui, antes desse ponto, que eu esqueci. Eu só queria comentar. Existe um comportamento do ser humano que eu acho que vale a pena a gente lembrar. Por exemplo, se você entra num metrô muito limpo, você não vai jogar papel no chão. Não. Eu acho que, dado que é Globo, as pessoas tendem a se comportar um pouquinho mais. Mas não é o que ele vem fazendo no G1 e na Na Globo Globo News, News. né? Mas até que ele no G1, no debate, na conversa do G1, ele só confrontou rapidamente a Natuza. Ele ficou Foi. bonitinho, passeou com o diretor de jornalismo pela TV Globo, fez Mas era o stories. início, né, da É. campanha. Ali na conversa da Central Globo News, que nem todo mundo teve acesso porque é canal pago, ele respondeu tudo, mas ele não fez nenhuma baixaria, mas ele foi veemente. Não, baixaria não, é Né? verdade. Mas Então ele deu vamos- uma ironizada nos Porque jornalistas. Deu. geralmente ele faz a baixaria com o outro candidato, Candidato, não é com isso. quem tá Por isso que eu tô comandando, falando. né? Não, aí ele até fez. Nas outras emissoras ele fez Mas baixaria com... Fez. Na participação dele no Roda Viva na TV Cultura foi Não, constrangedora, né? sim, E nas mas- outras entrevistas. Os debates entre candidatos, ele não agride o mediador. É ele difícil. está agredindo os Os outros candidatos. candidatos, né? Então vejamos o que vai dar. A gente vai ver o que vai dar nos debates nos próximos capítulos, porque a Jovem Pan, por exemplo, cancelou o seu debate, já que a maioria dos candidatos disse que não iria participar. E aí, depois de tudo isso, claro, saiu mais pesquisa. Esse foi o primeiro levantamento do Datafolha depois do debate e do início da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. E pro desespero dos inteligentinhos, o empate técnico entre os 3 primeiros colocados na pesquisa de 2 semanas atrás só se solidificou. Vamos ver na tela, então, como ficaram os resultados. É claro que eu não... Cadê aqui? Só para eu não falar bobagem. Enquanto o Gabriel procura, deixa eu Já só achei. mencionar um negócio rapidinho Fale. aqui, porque a Letícia falou, Marçal é sem noção, acho difícil ele segurar. Ele deve ser difícil de se segurar, mas só que todo esse lado dele sem noção tá meio que dando resultado nas pesquisas, Letícia. Então, tá super dando. Porque a gente tem aí
o gráfico produzido pelo G1, Uhum. onde o Guilherme Boulos aparece em primeiro com 23% das intenções de voto nessa última pesquisa, resultado igual à pesquisa anterior Uhum. de 2 semanas Ok. atrás. Em segundo lugar, nós temos Pablo Marçal, que subiu de 21% 2 semanas atrás para 22% nessa última pesquisa. E empatado no segundo lugar com o Marçal, Ricardo Nunes, atual prefeito, que foi o que melhor performou, Uhum. né, teoricamente, nessa pesquisa em relação ao último levantamento, porque ele subiu de 19% para 22% também. Uhum. Na sequência, nós temos uma inversãozinha básica ali de posição. A Tabata sobe, então, para esse quarto lugar, subindo de 8% para 9%, enquanto José Luiz da Atena caiu de 10% na última pesquisa para 7% É nessa. que o Datena não estava nem sabendo o número dele, É né? isso. Fica difícil. E aí a Marina Helena, do Partido Novo, mantém os seus 3%. Mas não é só importante olhar para número, né, Gabriel? Não, muito pelo contrário. O importante é a gente tentar aprender a ler pesquisa. Opa! Isso é bom, Tá. isso é bom. Porque o levantamento bruto, como a imprensa costuma divulgar, e como a gente começou também a divulgar, ele é importante, é claro. Só que aquilo que a gente fala o tempo todo aqui no Rivonismo, porque tem uma militância da qual nós fazemos parte, é a militância das nuances. As nuances, as tendências, elas não estão na intenção de voto. Elas estão nos outros componentes da pesquisa. Por exemplo, o Datafolha também perguntou para os entrevistadores se o voto já está decidido ou se ele ainda pode mudar. E aí ficou claro e evidente que 41% dos eleitores, de modo geral, na cidade de São Paulo, ainda estão indecisos e podem mudar o voto. Nossa! Ou É seja, muita gente. nada está definido ainda. Só que o levantamento vai além e ainda Aham. nos apresentou essas porcentagens por candidato também. Vamos ver na tela, Deixa eu porque ver. essa parte é muito legal. Então você tem ali, eu vou tirar o óculos, porque meu óculos é para perto, tá, gente? Você tem entre quem respondeu na pesquisa que vai votar no Boulos, 75% não vão mudar o voto. Não corre esse risco. Aham. Mas 25% dos votos do Boulos ainda podem mudar para outro candidato. É. Em relação ao prefeito, 52% já tem certeza de que vão votar nele e 46% admitem que ainda podem mudar. E numa margem tão pequena, isso faz toda a diferença, Faz gente. toda a diferença. No Pablo Marçal, 70% dos seus eleitores dizem que estão certos e 30% dizem que ainda não. Em relação à Tabata, 43% dizem que estão certos e 57% que não. E em relação ao Datena, 35% dizem que estão com certeza do lado do Datena, desde que ele se candidate até o fim, né? E Muito 65% dizem que não. Aí você vai olhar para esse gráfico e vai dizer, porra, Marçal e Boulos estão arrasando, então. Mais ou menos. Porque, por exemplo, tá? Dos 22% de pessoas que estão afirmando que vão votar no Pablo Marçal, a margem de votos que ele tem para perder disso é realmente muito pequena. É isso. É realmente muito pequena. Mas isso também pode indicar, dadas as porcentagens dos outros, que ele estagnou. Exatamente. Aham. Não estou aqui cometendo o mesmo erro da imprensa de 2018 Pode que diz, sinalizar. que Pode. diz que Bolsonaro não passava dos 20%. Eu não estou dizendo isso. Eu acredito que é muito possível que o Marçal se eleja sim. Não sou desses que Eu descredibiliza o também. cara, não. Justamente porque as pessoas acreditam que, de fato, ele é um outsider. É isso. Isso Mas tem um peso enorme hoje em dia. esse levantamento, essa parte do levantamento mostra pra gente que pode ser sim que ele já tenha atingido o seu potencial máximo, né, de votação. Então você entende por que ainda não dá para cravar nada? Ah, não tem como, Não dá. gente. As pessoas ainda têm exatamente, inclusive, que hoje é dia 6, né? E Tem exatamente 30 dias para decidir em quem vão votar e quase metade dos paulistanos ainda não tem certeza sobre o seu candidato. Pesquisa é retrato e eleição é filme. A gente diz isso o tempo todo aqui nesse programa. Mas tem mais coisas interessantes no aprofundamento da pesquisa, né, Manu? Super tem. Deixa eu trazer aqui para você. O Datafolha também simulou alguns cenários de segundo turno,
já que nós temos 3 candidatos empatados no primeiro lugar no levantamento geral. Se o prefeito Ricardo Nunes e o deputado Guilherme Boulos forem para o segundo turno, hoje, Nunes ganharia com 49% dos votos contra 37% de Boulos. Já num cenário entre Ricardo Nunes e Pablo Marçal, a humilhação seria ainda maior. Neste caso, o prefeito seria eleito com 53% dos votos, enquanto o rei do teleférico teria 31%. Já no cenário entre Boulos e Marçal, o deputado teria 45% dos votos, enquanto Marçal teria 39%, empatados no limite da margem de erro. É isso que eu ia que falar, é de 30 gente. pontos para cima e para baixo. 30 pontos? Não, 3. 3 pontos. Isso. Ih, louca. Então, eleitores, calma! E É. ainda tem 30 dias aí para acontecer muita coisa. Tem. E deixa eu só falar uma coisa aqui, que a minha mãe, aparentemente uma entusiasta aqui, falou: se não derrubarem o Marçal, como elegeram o Lula, o Marçal ganha no primeiro turno. Ele pode até ganhar ou podem até tentar derrubá-lo, mas eu quero só trazer um ponto de vista que eu e Gabriel a gente já tinha discutido e que Pedro Doria falou muito bem no Ponto de Partida, que é uma espécie de crônica que ele faz no Canal Meio. Pedro Doria fala o seguinte: se derrubarem o Marçal, estão com certeza colocando um fortíssimo candidato à presidência da República. Fato. Mas isso é fato. As pessoas estão de saco cheio do que elas entendem como política tradicional. E o Marçal está conseguindo dialogar perfeitamente, inclusive com pessoas indecisas nesse aspecto. E aí vou trazer aqui uma informação de bastidor. Mentira, Traga. mas é uma informação... Eu contei pra vocês ontem. Ontem a gente foi fazer a nossa reunião de pauta e eu fui de bicicleta Foi. até a casa do Vidal, onde a gente foi fazer a nossa reunião. E ali eu passei pela ciclovia da Avenida Faria Lima, em frente ao shopping Iguatemi, estava um repórter da Jovem Pan fazendo uma reportagem. Ele estava na ciclovia, enfim, perto da ciclovia, tá? Não tinha irregularidade nenhuma sendo cometida antes que as pessoas já mandem prender o repórter da Jovem Pan, porque é assim que as coisas estão nesse país hoje em dia. Ai, ai. Gente, juro, nos 15 segundos entre eu ver o repórter, passar por ele e seguir o meu caminho, eu acho que eu ouvi uns 6 carros passando atrás da reportagem, buzinando e dizendo: faz o M. Então, assim, ó, não adianta. Não adianta, Não adianta o movimento fingir tá aí. que não existe. Não. Esse cara tá conquistando gente. Tá, é inegável que tá. Vocês vão ter que estudar muito ainda para tentar Entender o contrapor fenômeno. esse negócio. Exatamente. aí, né? Bom, e já que o Gabriel trouxe aí os outros recortes da pesquisa, que são tão ou até mais importantes do que o levantamento da intenção de voto em si, eu acho que vale a pena, né, a gente trazer aqui outros 2 levantamentos do Estadão, que, gente, são muito importantes para a gente entender a tônica da eleição, tá? O primeiro desses levantamentos é que, nesse ano, 87 parlamentares federais vão tentar conquistar uma vaga em prefeituras e câmaras municipais por todo o país. São 83 deputados e 4 senadores. E entre os representantes da Câmara, 74 são candidatos a prefeito e outros 2 a vice. E tem também 7 pessoas que querem trocar Brasília pelas câmaras municipais das suas cidades. Eu acho... É porque, assim, você entende que a pessoa, quando ela vai para Brasília, ela tá querendo subir. Mas Sim. aí o cara tá aqui em cima, aí ele fala... Ele deve ter visto aquilo lá e falou: meu Deus, não tenho sabe estômago que para é? isso. Não, é o fenômeno do home office. É verdade. Não, e outra coisa, eles entenderam que não está fazendo a pena fazer a vereança federal, Não, né? não Vale mais a funciona. pena mandar no meu cercadinho aqui. E você deve estar pensando: pelo menos o Tesouro Público vai economizar uma graninha enquanto essa galera está em campanha, né? Não. Só que não. Não, todos eles vão seguir recebendo seus salários de quase R$45 mil e com direito a verba de gabinete. Que para os deputados Que chega a ótimo. R$120 mil por mês. O quê? Olha, com todo A perdão, verba de audiência, gabinete. puta que o pariu. É. Já não basta o fundão eleitoral, já não basta o fundo partidário, eles ainda seguem recebendo salário. Mas vamos falar aqui de coisa boa. Não, mentira. Depende do ponto de vista, tá, Manu? Eu, como um hater da geração Z, mentira, eu não sou hater. Eu só tenho as minhas diferenças. Mas, assim, tem outra coisa que eu acho que também ajuda muito a explicar esse tom de imaturidade
que está sendo o tom da eleição no país inteiro, mas com um exemplo, né, absurdo aqui em São Paulo. O número de jovens menores de 18 anos capacitados para votar nesse ano vai ser 78% maior do que na última eleição municipal em 2020. Tá? Então, assim, ó, naquele ano, né, na última eleição municipal, a soma de eleitores de 16 ou 17 anos foi de 1.030.000 adolescentes. Agora, em 2024, esse número subiu para 1.830.000. Então, para vocês Nossa entenderem Senhora. a profundidade mesmo desse dado, o número geral de eleitores, todos os eleitores, pessoas aptas a votar, cresceu só 5,5% no mesmo período. A gurizada tá com o poder de mudar o cenário, gente. Tá. Porque a gente aqui tem uma, Tá. uma pirâmide etária, E posso né? dizer uma coisa? Uma gurizada que, infelizmente, em sua maioria, e infelizmente mesmo, é muito pouco bem informada. E aí, gente, eu quero falar um negócio muito sério, meu bom recadinho vai para todas as pessoas que ainda não entenderam a importância de produtos como esse aqui que a gente faz. Porque assim, ó, quando você tem pessoas com baita esforço comercial controlando veículos de mídia com muita pouca capacidade de trazer informação de forma certa e apurada, você tem uma geração inteira se informando de headline. Que é isso que o Caio Bittencourt acabou de dizer. Eu estava falando dos adolescentes aptos a votar, ele falou, ou seja, Marçal tem mais chance ainda. E a gente não tô com isso desmerecendo, mas Não, é exatamente por isso. aí. É uma falta de capacidade analítica aí. E aí, porque o que a gente tenta fazer aqui é trazer exatamente ferramentas para que vocês desenvolvam pensamentos críticos. A gente não quer cagar a regra. Nunca aqui. E aí, o que acontece? Hoje em dia, existe a pesquisa da Reuters, que é uma agência de notícias feita anualmente. Gente, 70% dos brasileiros não se informa mais porque não quer se informar. Vocês têm noção do que é triste, isso? né? Porque tá chato. Porque não entende. Porque os veículos tradicionais não falam para as pessoas de forma clara sobre o que deve ser falado. São pouquíssimas as pessoas que conseguem fazer isso dentro dos meios tradicionais. Não é uma opinião minha, é um dado de pesquisa levantamento feito pela Reuters. E eu tendo a acreditar pela seriedade do veículo. Então, assim, ou as empresas e as pessoas acordam que as pessoas estão precisando de informação de qualidade, feita de forma independente, e começam a apoiar projetos como esse aqui, ou a gente vai ter uma nação de gente desinformada, o que vai piorar muito o rumo do país, inclusive para vocês, empresários. Mas segue. E muito engraçado, porque eu estava conversando isso com a Cecília uns dias atrás, né, Cecília? Acho que foi semana passada. Tem umas 2 semanas, sei lá. Que eu falei assim, que engraçado. Depois que eu comecei a trabalhar com notícias, assistir, como ficou chato. É verdade. Caceta, não só porque, obviamente, nosso produto é muito melhor que qualquer outro produto exibido, mas, gente, é muito chato. Você viu como é que é raso, como é chato, como é enfadonho. Putz, e repetitivo. Repetitivo, extremamente arrogante, porque trata o Não espectador traz nada de como interessante. burro, né? Exatamente. Que não sabe o que ele precisa saber. Exatamente. Eu sei o que você precisa saber. E é sobre a vírgula na 6ª linha da lei dos precatórios. Que sabe? eu liguei pro fulano. Sempre. E aí ele me disse que Isso em exatamente, todos os etc. canais, tá, meus Exatamente, não é gente, direcionado fiquem a ninguém, não. tranquilos. E para encerrar esse bloco, com a certeza de que você, fã de político, é um grande trouxa, o último número que nós temos para você hoje é qual? 69. Não. Mentira, 85. Sabe o que é 85, gente? É a quantidade de cidades onde o PT, partido do presidente Lula, e o PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro, estão unidos, sim, para disputar eleições. Parabéns aos envolvidos. Ótimo, hein? O PT apoia candidatos do PL em 12 cidades, enquanto o PL apoia petistas em 3. Nos outros 70 municípios, as siglas estão na mesma coligação. E você aí perdendo tempo brigando com a sua avó, enquanto ela podia estar fazendo o quê? Uns bolinhos de chuva. E Não é? sabe